Capítulo 5. Dívidas. Cuide de sua própria renda. O problema financeiro mais urgente que Jim e Allen enfrentavam era a pressão de seus credores. E como havia credores. Eles tinham 2 empréstimos de um banco, contas em 3 lojas de departamentos e um saldo negativo fora do comum em vários cartões de crédito. Além de tudo isso, havia a hipoteca da casa. O endividamento da família Rich Cook começou tão logo se casaram e fizeram o pedido do primeiro empréstimo. Jim, que havia sido criada numa família abastada, disse: nossos amigos tinham carros novos e nós nos sentíamos diminuídos. Precisávamos ter um carro novo também. Aspas. Qualquer governo, assim como qualquer família, pode gastar durante um ano mais do que recebe. Mas você e eu sabemos que a perpetuação desse hábito conduz à penúria. Franklin D. Roosevelt, 1932. Aspas. Mais tarde, ao serem transferidos para Orlando, compraram uma casa nos arredores da cidade, tomando dinheiro emprestado para o pagamento da entrada. As dívidas continuaram a se acumular. Finalmente, falou Jim, o funcionário do banco disse que teria que tomar nossa casa e ainda continuar debitando direto do salário de Allen o valor que faltava. A maioria de nossas dívidas foi crescendo tão devagar ao longo dos anos, falou Allen, que não percebemos o que estava acontecendo, até que já fosse tarde demais. A cada ano, milhões de pessoas encontram-se na mesma situação difícil da família Rich Cook. Um especialista em crédito diz que a principal razão para isso é a deterioração da capacidade de pagamento. As pessoas fazem empréstimos pressupondo que terão um fluxo constante de renda, mas, então, acontece o inesperado. Alguém fica doente, um novo bebê está a caminho, um patrão fecha a loja. Aumento de dívidas. As dívidas pessoais, empresariais e do governo estão explodindo em nossa nação. Se o total de dívidas fosse convertido em notas de $1, ligadas ponta a ponta e alinhadas em direção ao espaço, alcançariam mais de 1 bilhão de quilômetros para além do Sol. A economia está firmada sobre uma montanha crescente de dívidas. Aspas. Cercados por tantas formas de crédito, ficamos suscetíveis a acidentes. Aspas. Explica Var Countryman, um professor de Harvard. É o mesmo que ocorre com acidentes automobilísticos. Com tantos carros por aí, vamos ter acidentes. Há poucos anos, mais de 850 mil indivíduos foram à falência. Número maior que o de falências nos tempos da Grande Depressão. Hoje em dia, os consumidores gastam em torno de $1 para cada $5 de seu salário líquido com dívidas pessoais, sem incluir a prestação da casa. Ainda mais grave é o resultado de uma pesquisa do Instituto Gallup, que descobriu que 56% de todos os divórcios
é resultado de uma tensão financeira no lar. Para muitos casais, o voto de casamento mais adequado teria sido: até que a dívida nos separe. Uma grande razão para a existência dessa tensão financeira é o fato de os consumidores acreditarem num evangelho segundo o shopping, que diz: compre agora e pague mais tarde com suaves pagamentos mensais. Nós sabemos que não há suavidade alguma nesses pagamentos mensais. Aspas. Livre do domínio do vício, pela prática do trabalho diligente e da vida simples, livre das dívidas, que expõem o homem ao confinamento e à escravidão aos seus credores. Benjamin Franklin, século XVIII. Aspas. O que é dívida? Os financiadores e as propagandas usam definições atraentes de dívida, que mascaram a sua realidade sombria. O dicionário Roget's College Thesaurus lista os seguintes sinônimos para a palavra dívida: responsabilidade, falta, dever, obrigação, penhora, dificuldade, ônus, insolvência, em apuros, quebrado. Você sente um desconforto ao ouvir ou ler essa lista? Eu ainda espero para ver uma propaganda que prometa a boa vida de compre agora e pague depois, equilibrada com essas palavras que descrevem a realidade da dívida. Você está começando a sentir que o Evangelho segundo o shopping talvez não esteja pregando a verdade total da vida abundante para o membro do Clube dos Endividados? O dicionário define dívida como dinheiro ou propriedade que uma pessoa é obrigada a pagar a outra. Dívida inclui dinheiro a pagar a companhias de cartões de crédito, empréstimos de bancos, dinheiro emprestado de parentes e financiamento da casa própria. As contas a vencer, tais como a conta mensal de energia elétrica, não são consideradas dívidas quando pagas no prazo. Aspas. Da mesma forma que o rico domina o pobre, aquele que toma emprestado torna-se servo do que empresta. Rei Salomão, no século X a.C. Aspas. Qual é o custo real da dívida? Precisamos entender o custo real da dívida. Dois tipos comuns de dívida são com cartões de crédito e com financiamento de casa. Dívida com cartão de crédito. Suponha que tenha R$ 5.560 de dívida com cartão de crédito a uma taxa de 18% de juros. Ela custaria para você cerca de R$ 1.000 de juros ao ano. Olhe a tabela a seguir. Você pode entender o que as financiadoras já sabem há muito tempo. Juros acumulados têm um impacto enorme. Eles podem trabalhar a seu favor ou contra você. Supondo que os juros ganhos ou gastos não tenham impostos. Se você pagar R$ 1.000 a uma financeira a cada ano, pelos próximos 40 anos, ela acumulará R$ 4.163.213, se ganhar 18% em seu pagamento.
Não é de admirar que as companhias de cartões de crédito fiquem desesperadas para que você se torne um dos seus usuários. Agora, compare os R$ 40.000 que você pagou de juros durante 40 anos com os R$ 767.091 que teria acumulado se tivesse investido R$ 1.000 todos os anos a 12%. É claro que o débito tem um custo muito mais alto do que muitos percebem. Da próxima vez em que for tentado a fazer um empréstimo, pergunte a si mesmo se os benefícios a longo prazo de ficar fora das dívidas não são mais altos que os benefícios a curto prazo advindos daquela compra. Primeiro, valor dos juros pagos por você. No quinto ano, R$ 5.000. No 10º ano, R$ 10.000. No 20º ano, R$ 20.000. No 30º ano, R$ 30.000. E no 40º ano, R$ 40.000. Segundo, quanto você ganharia investindo R$ 1.000 a 12%? No quinto ano, 6.353. No 10º ano, 17.549. No 20º ano, R$ 72.052. No 30º ano, R$ 241.333. No 40º ano, R$ 767.091. Terceiro, quanto o financiador ganha com seu pagamento a 18%? No quinto ano, R$ 7.154. No 10º ano, R$ 23.521. No 20º ano, R$ 146.628. No 30º ano, R$ 790.948. E no 40º ano, R$ 4.163.213. Financiamento da casa própria. Um financiamento de casa de 30 anos, com uma taxa de juros de 10%, cobrará de você mais de 3 vezes a quantia inicialmente emprestada. Quantia inicial financiada, R$ 100.000. Prestação mensal do financiamento com taxa de 10% de juros, R$ 887,57. Número de meses pago, 360 meses. Total de pagamentos, R$ 315.925,20. As dívidas também retiram o ânimo físico. Com frequência, aumentam o estresse, o que contribui para a fadiga mental, física e emocional. Podem inibir a criatividade e prejudicar os relacionamentos. Muitas pessoas elevam seu padrão de vida por meio de dívidas, apenas para descobrir mais tarde que o fardo daquelas dívidas controla seus estilos de vida. Um adesivo de carros que diz, aspas, comprei, e para o trabalho partirei, aspas, mostra a realidade infeliz de inúmeras pessoas. O que dizem as Escrituras a respeito das dívidas? A perspectiva das Escrituras sobre dívidas é clara. Leia com atenção a primeira parte de Romanos, capítulo 13, verso 8, em várias traduções diferentes. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Nara. Paguem todas as suas dívidas. Na BV. Fiquem fora das dívidas e não deva nada a ninguém. AMP.
Em Provérbios, capítulo 22, verso 7, aprendemos por que o Senhor fala tão diretamente sobre a área de dívida. Assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Quando estamos endividados, ficamos na posição de servidão em relação a quem emprestou. De fato, quanto mais devemos, mais servos nos tornamos. Não possuímos total liberdade ou escolha para decidirmos por nós mesmos em que gastaremos nossa renda, porque nos obrigamos legalmente a pagar essas dívidas. Em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 23, Paulo escreve: Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Nosso Pai fez o sacrifício máximo de dar seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer por nós. Agora quer que seus filhos sejam livres para servi-lo da forma que ele desejar. A dívida é considerada maldição. No Antigo Testamento, uma das compensações para a obediência era ficar fora das dívidas. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Deuteronômio, capítulo 28, verso 1, 2 e 12. Inversamente, o endividamento era uma das maldições infligidas pela desobediência. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça, e tu serás por cauda. Deuteronômio, capítulo 28, verso 15, 43 e 44. A dívida faz suposições antecipadas sobre o amanhã. Quando entramos em uma dívida, presumimos que ganharemos o suficiente ou teremos bastante recursos para pagá-la. Planejamos continuar em nosso trabalho ou pensamos que os negócios ou investimentos serão lucrativos. As Escrituras nos previnem contra a pressuposição. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Tiago, capítulo 4, verso 13 ao 15. A dívida pode negar uma oportunidade a Deus. Ron Blue
um autor que escreve sobre finanças, conta sobre um jovem que desejava ir para o seminário e tornar-se missionário. Como não tinha dinheiro, achou que a única forma de se sustentar num seminário seria com um financiamento para estudantes. No entanto, isso o deixaria endividado em milhares de dólares no tempo de sua formatura. Seria uma situação impossível. Não conseguiria pagar seu financiamento com o salário de missionário. Depois de muita oração, decidiu se matricular sem a ajuda do financiamento estudantil e confiar que o Senhor supriria suas necessidades. Formou-se sem emprestar nada e ainda aumentou a sua admiração pelo Senhor soberano e vivo, que proveu suas necessidades de forma criativa. Essa foi a lição mais valiosa que aprendeu no seminário. Ela preparou-o para o campo missionário, onde repetidas vezes dependeu do Senhor para suas necessidades. Emprestar pode negar a Deus a oportunidade de demonstrar o quanto Ele é real. Quando podemos dever uma soma em dinheiro? A Bíblia não fala sobre quando podemos dever uma soma em dinheiro. Na minha opinião, é possível contrair um financiamento para sua casa, ou para seu negócio ou carreira. Cremos que essa dívida admissível seja permitida apenas de acordo com os seguintes critérios. Primeiro, o item negociado é um bem com potencial de se valorizar ou produzir uma renda. Segundo, o valor do item equipara-se à quantidade financiada para comprá-lo ou a excede. E terceiro, a dívida não é tão grande e o seu pagamento não sobrecarrega o orçamento mensal. Deixe-me dar um exemplo de como o financiamento de uma casa pode preencher os requisitos. Historicamente, uma casa tem geralmente sido um bem valorizado. Assim, satisfaz o primeiro critério. Em segundo lugar, se você investir uma quantia razoável no sinal, pode ser possível vender a casa por um preço no mínimo suficiente para cobrir o financiamento, o que preenche o segundo requisito. E por último, a prestação mensal da casa não deveria ser alta demais em relação ao seu orçamento doméstico. Se você satisfazer todos os critérios e, de fato, contrair alguma dívida admissível, espero que estabeleça imediatamente o objetivo de eliminar até mesmo essa dívida. Não sabemos se o mercado imobiliário vai valorizar ou manter os valores atuais. Além disso, a perda de um emprego pode interromper sua renda. Portanto, aconselho-o a considerar, em oração, o pagamento total de qualquer dívida.